Iniciando, então, nós vamos falar hoje só a respeito de prescrição, tá? Nós poderíamos falar sobre prescrição e decadência de uma vez, mas como nós estamos com tempo, nós vamos trabalhar hoje somente prescrição e na aula da semana que vem, decadência. Então, esqueci de pegar um livro aqui que eu quero ler para vocês. Gente, cadê meu livro? Pera aí, meninas, não é doideira não, pera aí. Cadê meu livro do Cristiano Sobral? Achei. A professora de vocês tem toque, né? Então, quando as coisas ficam fora do lugar, não consegue achar, porque só acha onde que tá. Então, olha só. Eu coloquei essa frase aí para vocês. O direito não socorre aos que dormem, tá? Por que isso? Porque, meninas, vocês já devem ter ouvido em qualquer momento, em qualquer hora, ou até mesmo no senso comum, dizendo o seguinte: advogado não pode perder prazo. Advogado não pode perder prazo. Vocês, enquanto estudantes do curso de Direito, talvez vocês já ouviram falar de algum professor assim: aluno de estudante não pode perder o prazo, porque vocês têm que começar a entregar os trabalhos no dia certo, prazo improrrogável, data impreterível. Por quê? Porque a gente brinca, né, que vocês têm que coadunar com esse sistema de que nós, operadores profissionais do direito, nós temos prazos a cumprir. E quando nós falamos em prazos, nós estamos falando em tempo. Então, o direito não socorre aos que dormem. O direito não socorre quem está parado, quem está apático, quem não presta atenção nos prazos, quem perde os prazos. Se o advogado ele perde o prazo, ele terá uma consequência jurídica nos autos daquele processo que pode trazer prejuízo para a própria parte. Então, nós temos que ficar atrelado. Então, o tempo, ele é algo completamente inerente quando se fala em prescrição e quando se fala em decadência, tá? E vocês sabem que eu estudo muito pelo Cristiano Sobral, eu gosto muito dele, e no livro dele, que é o volume, que é o Direito Civil Sistematizado, o único volume só de Direito Civil, ele trouxe um texto que eu já tinha visto esse texto na internet, o autor é desconhecido, mas ele trouxe, quando ele vai falar da prescrição e decadência. E aí eu peço licença para vocês, é um texto bem pequenininho, mas que ele tem tudo a ver com o tempo, tá? E ele colocou justamente na primeira página, quando ele vai começar a explicar a prescrição, para que vocês tenham uma ideia como o tempo é atrelado a esse instituto da prescrição. Ainda mais nos tempos de hoje. Então, eu peço licença a vocês, uma vez que a gente está em casa, eu estou em casa, com o livro em mãos. Então, olha só, a influência do tempo nos direitos subjetivos. O valor do tempo. Imagine que você tem uma conta corrente e a cada manhã você acorde com um saldo de R$ 85.400. Só que não é permitido transferir o saldo do dia para o dia seguinte. Todas as noites, o seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia. O que você faz? Você irá gastar cada centavo, é claro. Todos nós somos clientes deste banco que estamos falando. Chama-se tempo. Todas as manhãs é creditado para cada um de nós 85.400 segundos. Todas as noites, o saldo é debitado com perda. Não é permitido acumular saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs, a sua conta é reinicializada e todas as noites, a sobra do dia se evaporam. Não há volta. Você precisa gastar vivendo no presente. O seu depósito diário. Invista, então, no que for melhor, na saúde, felicidade e sucesso. O relógio está correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu de ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um trem.
Para você perceber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte uma pessoa que venceu a medalha de prata em uma Olimpíada. Valorize cada momento que você tem. E valorize mais, porque você deve dividir com alguém especial. Especial o suficiente para gastar seu tempo junto com você. Lembre-se, o tempo não espera por ninguém. Ontem é história. O amanhã é um mistério. Não para nós. O hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Então, o Cristiano Sobral, ele trouxe esse texto. E hoje, mais do que nunca, né, nós podemos perguntar, então, para uma pessoa que está com coronavírus, o que significa 24 horas? Hoje é dia dos enfermeiros. Nós podemos perguntar para o enfermeiro o que significa um plantão de 24 horas com o receio de trabalhar, de contrair o coronavírus e de não retornar mais para casa. A gente pode perguntar para os filhos menores, crianças, que estão sem ver seus pais, que são médicos, enfermeiros, há mais de 40 dias, o que são 40 dias? Podemos perguntar para mim, para você, Luana, para você, Gabi, para você, Larissa, para você, Camila. O que são esses quase 2 meses que nós estamos em casa, em isolamento, sem nos ver, sem estar em uma aula presencial? Nós sabemos hoje, mais do que nunca, qual é o valor do tempo. O tempo é muito precioso. Então, que a gente possa, mesmo nesses dias de pandemia, que a gente se sente limitado, que a gente se sente restrito, que a gente se sente inseguro, receosos, com medo, mas que mesmo assim a gente possa levantar a cada dia, agradecer por mais aquele dia, por mais 24 horas e de a gente estar com saúde. Apesar de estarmos limitados, estamos vivos. E eu acredito que isso vale muito para a gente hoje. E aí, meninas, tudo tem a ver com a nossa matéria, né? Porque o direito não socorre aos que dormem. O tempo é valiosíssimo para nós do direito. Por quê? Porque existe algo no nosso ordenamento jurídico, civilista, pátrio, que se chama prescrição e decadência. A prescrição e decadência, a princípio, são similares, mas são 2 institutos diferenciados, tá? Então, por isso a gente vê prescrição nessa aula e na semana que vem decadência. Por quê? Porque tanto a prescrição quanto a decadência significa que o operador do direito, deveria realizar algum ato e deixou de realizar no tempo legal. Então, todas as vezes que, por determinação da legislação, nós tenhamos que realizar algum ato jurídico, processual, em uma demanda, por exemplo, e a gente perde esse prazo, e a gente não realiza esse prazo por inércia ou por qualquer outro motivo, e isso nos traz uma consequência de que a gente não poderá mais realizar aquele ato. Então, essa conceituação de forma genérica que eu acabei de dizer para vocês, envolve tanto a prescrição quanto a decadência. Contudo, nós temos as características próprias para acontecer a prescrição e características próprias para acontecer a decadência, tá? E antes que a gente adentre realmente, eu gostaria de relembrá-las de algumas situações. Vocês já devem ter estudado com a professora Naone, não sei se foi a professora Naone que foi a professora de vocês, mas eu acho que foi sim que eu estou lembrando, de introdução ao direito, né? Quando vocês estudaram direito subjetivo, direito objetivo, direito positivo, direito natural, né? E aí vocês se recordam do que seria o direito subjetivo. O direito subjetivo é a faculdade de fazer ou não fazer algo em virtude de lei. Lembre-se sempre daquilo que eu sempre digo para vocês em sala de aula. Nós só podemos fazer aquilo que o direito permite ou aquilo que o direito não proíbe. Então, o direito subjetivo é a faculdade de a gente agir de acordo com a lei. Então, é a faculdade de eu tenho o direito a meu favor.
eu quero utilizar ou não desse direito. Isso é o meu direito subjetivo. É a faculdade, porque o meu direito objetivo é a norma. A norma está lá, a regra de conduta está lá, que é o direito objetivo. Então, se eu devo a Larissa, tá? Se eu devo a Larissa, quer dizer que tem uma dívida que já venceu e eu não paguei, uma dívida vencida. Se tem uma dívida já vencida e que eu não quitei essa dívida com a Larissa, ela tem o direito objetivo em seu favor, que é uma norma, que é uma regra de conduta de que ela pode receber e que eu, enquanto devedora, preciso arcar com o meu crédito. Eu preciso arcar com esse débito, perdão. E nasce para ela o direito subjetivo. Uma vez que o direito subjetivo dela foi violado, nasce para ela a possibilidade, a faculdade de ela ajuizar uma ação de cobrança, então, contra mim, para que ela possa receber seu crédito. Então, o direito subjetivo é a faculdade de fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. E nós sabemos, meninas, que na maior parte geral, em 90% dos casos, nós procuramos o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa nos dar a solução que nós precisamos. Nós procuramos o Poder Judiciário para que ele possa dizer o direito, para que ele possa, ao final do processo, proferir uma sentença reconhecendo o direito ao autor ou reconhecendo o direito ao réu. E por que na maioria das vezes nós buscamos o Poder Judiciário dessa forma? Porque na maior parte das vezes, em 90% dos casos, nós estamos diante de uma lide, nós estamos diante de um conflito, de um litígio. Então, o que é lide? O que é litígio? Tá? Então, tá aí, ó, CIQPR. Lide, litígio, é igual a conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Significa, meninas, que quando a dívida venceu e eu não quitei, e nasceu para a Larissa a possibilidade de ajuizar a ação contra mim, né, a faculdade de fazer ou deixar de fazer, em virtude da lei, porque ela tem o amparo pelo direito objetivo, surgiu uma lide. Porque qual é a pretensão da Larissa? Recebimento do crédito. Qual é a minha pretensão? O não pagamento. Então, nós estamos diante de pretensões resistidas. Eu estou resistindo à pretensão da Larissa. Por isso que há o conflito. Porque, veja, se as nossas pretensões não fossem resistidas, se nossas pretensões fossem igualitárias, a Larissa quer receber e eu quero pagar, nós não estaríamos diante de um conflito. Então, lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. E aí, a pretensão, ela toda está voltada para o direito subjetivo. Porque o direito subjetivo é a faculdade de agir ou não de acordo com a lei. Então, quando a Larissa tem a possibilidade de cobrar de mim, ela está cobrando de mim porque ela tem esse direito subjetivo. E a pretensão dela esbarra na minha pretensão. Está havendo uma resistência à pretensão dela. Mas veja, quando que a Larissa vai poder almejar ou ajuizar uma ação de cobrança contra mim? Será que ela pode almejar essa ação de cobrança quando ela bem quiser e ela bem entender? Pode-se passar 5 anos, 6, 7, 10, tá? Então perceba, não, Dani. Ela precisa utilizar desse direito subjetivo dela que foi violado, que foi ferido pelo não pagamento da dívida, no tempo hábil legal. Porque se ela não faz isso no tempo hábil legal, o direito dela vai acontecer a prescrição. A pretensão vai prescrever. Então, o que é prescrição? Prescrição é a perda da pretensão. Prescrição é a perda da pretensão pelo não exercício do direito subjetivo em tempo determinado pelo legislador. Então, o titular, ele permanece inerte. A Larissa permanece inerte. Dani, então quer dizer que a prescrição ela está atrelada a prazos? Sim, ela está atrelada a prazos.
O legislador, então, passando para frente, tá? Ele trouxe no artigo 205 e 206 do Código Civil os prazos prescricionais. Então, veja, vocês não precisam, tá, decorar quais são as ações com os respectivos prazos, porque todo mundo consulta. Então, quando um cliente bater à porta de vocês para que uma ação seja ajuizada e o direito subjetivo tenha sido ferido, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber é: será que eu estou dentro do prazo legal para que eu possa ajuizar essa ação para o meu cliente? Como que vocês vão verificar isso? Através do artigo 205 e 206 do Código Civil. Porque o legislador fez da seguinte forma, tá? Ele trouxe os prazos legais no artigo 206, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Então, por exemplo, tá? Se vai ajuizar alguma ação entre hóspedes e hospedeiros, o prazo prescricional é de 1 ano. Se vai ajuizar alguma ação relacionada a seguros, o prazo é de 1 ano. Se vai ajuizar alguma ação em relação aos cartórios extrajudiciais, aos tabeliães, o prazo prescricional é de 1 ano. Em relação aos auxiliares da justiça, em relação a custos, em relação aos honorários, o prazo é de 1 ano. Exemplo, em relação a prestações alimentares e débitos alimentares, o prazo prescricional de 2 anos. Em relação a aluguéis, indenizações, em relação a conflitos entre os sócios de uma sociedade, o prazo prescricional são de 3 anos. Tutela, o tutor em relação ao seu pupilo, única ação que o prazo é de 4 anos é em relação à tutela. Em relação à ação de cobrança, que eu nem coloquei aqui, mas em relação aos profissionais liberais, o prazo são de 5 anos. Então, prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu trouxe esses exemplos aqui de ações para vocês. Mas depois vocês leem esse artigo 206, que vocês vão ver que lá num ano tem outras ações específicas, de 2 anos, outras ações específicas, 3 anos, outras ações específicas, 5 anos, outras ações específicas. E a única ação específica, definida com um prazo de 4 anos, de forma taxativa pelo legislador, é a ação de tutela. Então, meninas, não se esqueçam isso, é cobrado em prova de OAB. O único prazo prescricional que tem uma única ação é o prazo de 4 anos, que é o prazo prescricionais entre tutor e pupilos em uma ação de tutela. Dani, mas o cliente bateu no meu escritório e é para eu ajuizar uma ação de petição de herança para ele. A ação de petição de herança é uma ação, tá? Que é do direito sucessório, eu ia falar direito das famílias, que é do direito sucessório, tá? Que quando algum herdeiro preterido, ou seja, algum herdeiro necessário, não foi colocado no testamento. Então, ele deixou de receber herança, tá? Então, eu fui lá, Dani, no prazo de 1 ano. Já tem 3 anos que já o autor da herança faleceu, que está acontecendo o testamento, já houve, inclusive, talvez até a partilha desses bens, e só agora que esse herdeiro necessário, que é um filho que não foi reconhecido pelo pai, a mãe contou que realmente ele era filho daquele que veio a óbito, e ele me procurou, e eu preciso ajuizar uma ação de petição de herança para que ele venha a receber a cota-parte que lhe compete a ele como herdeiro necessário. Mas, Dani, eu fui lá nos artigos 206 e no prazo prescricional de 1 ano, para saber se eu podia ajuizar ou não a ação, não tem essa ação de petição de herança. Eu fui no de 2 anos, não tem essa ação. Eu fui no prazo de 3 anos, também não tem. De 4 anos, eu lembrava que era só tutela. No de 5 anos, também não tem. Então, qual vai ser o prazo? O prazo suplementar e residual de 10 anos, que encontra-se lá no artigo 205. Então, todas as vezes que vocês forem ajuizar uma ação
tá certo? E que essa ação específica não está no algum dos prazos do 206, que corresponde a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 anos, significa que se o legislador foi omisso, significa que se ele não falou nada, significa que se ele não colocou a tal ação dentro do prazo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, significa que o prazo prescricional dessa ação vai ser de 10 anos. Então, 10 anos é o prazo residual. 10 anos é o prazo supletivo. O que significa isso, Dani? Que eu sempre vou usar o prazo prescricional de 10 anos quando eu vou ajuizar uma ação e que ela não esteja prevista no artigo 206 do Código Civil. Dani, e se pode acontecer de alguma ação ser imprescritível? Sim. O que é ser imprescritível? Que não corre prazo prescricional. Ah, Dani, eu estou lembrando aqui. Nas aulas passadas, quando nós estudamos os defeitos e vícios do negócio jurídico, nós vimos que se há algum vício, se há algum defeito no negócio jurídico, e que se ele é um defeito mais grave, gera o negócio jurídico nulo, gera a nulidade absoluta. E eu dizia assim para vocês, e se o defeito for menos grave, gera o ato anulável, que nós vamos ter que ajuizar a ação anulatória. E a ação anulatória, o prazo é decadencial. Olha aí, decadência, aula da semana que vem. E você sabe qual é o prazo decadencial? 4 anos, como regra geral, a contar do fato. Salvo se é a cessação, que é a contar do fim da cessação, do final da cessação da coação, e do relativamente incapaz, que se conta o prazo também de 4 anos com a cessação da incapacidade. Bom, vocês viram isso. E aí vocês viram que erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores são atos anuláveis. Vocês viram que o artigo 104, que traz os requisitos de validade do negócio jurídico, se ele é violado, se ele não é observado, gera uma nulidade. E não é nulidade relativa, gera uma nulidade absoluta, porque o erro é muito grave. E quando nós estamos diante do agente capaz, eu tenho que observar ainda duas coisas. Se é absolutamente incapaz, fez o ato sem a devida representação, nulo. E se é um relativamente incapaz, pelo artigo 171 e 178, sem a devida assistência, anulável, tá? Então, onde você está querendo chegar, Dan? Eu quero que vocês recordem que os atos anuláveis, prazo decadencial. Mas os atos nulos é um defeito tão grave que vocês viram que a gente pode ajuizar a ação declaratória de nulidade a qualquer tempo, a qualquer momento, em sede de primeiro grau e em sede até mesmo de segundo grau. Por que a gente pode ajuizar a qualquer tempo, Dani? Porque nós estamos diante de defeito grave, de atos nulos, e quando eu estou diante de nulidade absoluta, não corre prazo. É imprescritível. Então, nós temos 3 situações. Nós temos algumas ações que são imprescritíveis, ou seja, não corre prazo prescricional. Significa que a gente nunca vai dormir para o direito nesse momento, porque a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, a gente pode propor a ação. Significa que eu tenho algumas ações que elas são prescritíveis, elas prescrevem, correm prazo, e eu preciso ajuizar essas ações nos prazos respectivos de lei. Eu tenho que observar, então, qual artigo? A priori, 206. Eu tenho que verificar se o prazo prescricional é de 1 ano, se é de 2, se é de 3, se é de 4 ou se é de 5. Não está lá, Dani. Ela não é uma ação imprescritível. Não está dentro do prazo de 206, então significa que o prazo prescricional para aquela ação são de 10 anos. Tudo bem até aí, meninas? Entendeu essa questão dos prazos? Sim? Beleza. Então, voltando aqui, tá? O que é, então, a prescrição? Tá? Então, olha, a prescrição se traduz na perda da pretensão relativa a um direito subjetivo em razão da inércia do seu titular no prazo previsto em lei. Assim, a prescrição pressupõe a pretensão,
que, por sua vez, pressupõe lesão a direito subjetivo. Então, olha só, menina. Prescrição não é perda do direito, como talvez vocês já ouviram falar. Quem fala que prescrição é a perda do direito, porque não estudou prescrição. Então, prescrição inicia-se com a letra P, pretensão com a letra P. Então, prescrição é a perda da pretensão. Então, qual era a pretensão da Larissa? Me cobrar, receber. E a Larissa, ela teve essa pretensão, por quê? Porque ela tem o direito subjetivo a seu favor, que é a faculdade de propor ou não a ação de cobrança. Ela pode ficar com dó de mim, ou por quaisquer outros motivos. Ah, eu conheço a Dani sempre foi uma pessoa muito certa, ela sempre me pagou, e agora nesse momento de pandemia, a dívida venceu o dia 10 de abril, ela tinha que ter me pago, não me pagou, mas eu vou esperar. Só que aí ela espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. No 6º ano, eu ganhei na loteria, fiquei milionária. E aí a Larissa fala assim, então agora é a hora de eu cobrar. E ela bate lá na porta do escritório, então, da Camila. O que a Camila vai ter que fazer? Espera aí, Larissa, eu vou ter que observar se a ação de cobrança é imprescritível ou não. Então, a Larissa vai lá no artigo 206. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nossa, Larissa, aqui, ó. Artigo 206, prescreve em 5 anos. Já passou 5 anos a contar do débito? Já. Não tem mais direito de cobrar. Prescreveu. O que prescreveu? Você perdeu a sua pretensão. Você perdeu a sua pretensão, tá? De agir e de receber o crédito, porque você não agiu de acordo com o tempo legal. Você não agiu de acordo com o prazo que o legislador lhe atribuiu para que você pudesse agir. Então, meninas, a prescrição tem por requisito a existência de um direito subjetivo, faculdade de fazer algo de acordo com o direito, que o direito subjetivo tenha sido lesado, né? Por que ele foi lesado? Porque a pretensão dela está sendo resistida. Eu estou resistindo. Se eu tivesse pago, não ia nem passar pela cabeça da Larissa na faculdade de ajuizar ou não uma ação contra mim. E que seu titular não tenha exercido, no tempo previsto em lei, a sua pretensão. Então, está aí os requisitos para prescrição. Mais uma vez, direito subjetivo, inércia do titular, tá? Bom, daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa. Aí, eu já disse para vocês que existem algumas ações que são imprescritíveis. Não corre prazo prescricional. Vocês não precisam preocupar com elas, porque o legislador ele é expresso. Todas as vezes que a ação foi imprescritível, vai vir cedo falado para vocês, seja no direito material ou processual, que é imprescritível. Tá? Então, por isso que eu disse, primeiro verifica, é imprescritível? É. Então, pode propor em qualquer tempo. Não é? Então, está lá dentro do artigo 206? Está, beleza. Não está, está no artigo 205, 10 anos. Então, eu trouxe aqui só para que vocês possam começar a lidar com isso, tá? As ações de direito das famílias, como eu gosto muito do direito das famílias, todas elas são imprescritíveis. Então, o divórcio é imprescritível, investigação de paternidade é imprescritível, tá, Dani? Então, o José, ele pode propor uma ação de investigação de paternidade contra o seu suposto pai, sendo que ele tem 50 anos e o pai dele tem 70, e ele só agora quis propor essa ação? Pode. Por que pode? Porque é imprescritível, tá? Então, as ações de direito de família, todas elas, então, são imprescritíveis, tá? Direito de personalidade, que vocês estudaram no semestre passado, olha aí para vocês verem, imprescritíveis. Várias ações relativas a danos ambientais, relação a depósito, né? Vocês já estudaram quando eu falava no semestre passado sobre bens fungíveis e infungíveis, e nós falamos sobre o contrato de empréstimo, quando eu exemplifiquei o mútuo, o comodato e o depósito. Então, em regra também, quando nós estamos diante de ações de depósito, que é a guarda de coisa, objeto, pessoa, costuma também ser imprescritível. Então, aqui eu só trouxe para vocês algumas exemplificações. Então, olha lá. Então, prescrição, P, é a perda da pretensão pela inércia do titular, tá?
que não age, que não ajuiza a ação no tempo previsto em lei. Então, se ele não exerce a sua pretensão no tempo dado pelo legislador, ele vai sofrer uma pena civil, ele vai sofrer uma consequência. Qual é essa consequência? A prescrição da sua pretensão. Significa que ele não vai mais poder exercer aquele ato. Significa que ele, por exemplo, não vai mais poder ajuizar a ação. Por quê? Porque, veja, o direito nem nasceu para ele. Ele já perdeu, porque a sua pretensão já foi prescrita. É como se antecedesse. Tudo bem, meninas? Até aí? Sim? Então, vamos continuar. Aí, existe o que nós chamamos de renúncia da prescrição, que é o artigo 191 do Código Civil, tá? O que é a renúncia da prescrição? Então, olha aqui, se é renúncia da prescrição, significa que já houve a prescrição. Já houve a prescrição, tá? Então, vamos lá. A Larissa procurou a Camila, enquanto advogada, para que ajuizasse uma ação de cobrança contra mim, porque eu sou da devedora. Quando a Larissa chegou ao escritório da Camila, a Camila, manuseando o Código Civil, verificou pelo artigo 206 que a ação de cobrança, o prazo prescricional, são de 5 anos. Então, a Camila disse para Larissa, Larissa, você comeu mosca, você dormiu, você perdeu o prazo, acabou, prescreveu sua pretensão. Aí a Larissa vai falar para a Camila, o que isso significa? Significa que agora você não tem mais como cobrar da Dani. Você não tem mais direito de cobrar, acabou, tá? Só que existe um instituto chamado de renúncia da prescrição. E essa renúncia, ela pode ser expressa ou tácita. Vocês sabem que expresso é tudo aquilo que vem escrito expresso no direito documentado. E tácito é quando a gente pratica atos incompatíveis, né? Então, veja, a prescrição já aconteceu, já tem, por exemplo, 10 anos, tá? Que a dívida venceu e eu não quitei essa dívida, então, portanto, já passou o prazo prescricional de 5 anos, temos mais 5 anos pela frente que eu não paguei. Mas eu, Daniela, ganhei na loteria agora. E como eu sempre paguei, eu chego perto da Larissa com um documento expresso dizendo que eu, Daniela, renuncio à prescrição em relação àquela dívida contraída na data tal, do ano tal. E eu vou lá e pago a Larissa. Então, veja, eu renunciei à prescrição. Quer dizer, era uma dívida que já estava prescrita, que a Larissa nunca mais ia receber, tá? Mas eu, enquanto devedora, e uma boa devedora, que assim sou, se assim a gente pode dizer, tá? Mesmo que eu não tenha mais obrigação nenhuma de pagar esse crédito, porque já prescreveu, eu renuncio, eu abro mão da prescrição e pago esse crédito à Larissa. Então, eu faço de forma expressa, escrita, e vou lá e pago, ou eu simplesmente pratico atos incompatíveis com a prescrição. Né? Então, veja, se prescreveu, eu não tinha que pagar. Se eu vou lá e entrego o dinheiro para a Larissa, eu estou praticando ato incompatível com a prescrição, estou realizando o pagamento, então houve a renúncia tácita da prescrição. Então, cuidado. Somente depois de consumada a prescrição, ou seja, a prescrição já aconteceu, já tem mais de 5 anos no nosso exemplo, o devedor, que sou eu, poderá renunciar à prescrição de forma expressa ou tácita. Meninas, acorda. Detalhe, desde que não prejudique o quê? Terceiros. Dani, já entendi tudo quando você chamou a atenção nossa. Por quê? Porque nós estudamos lá em vícios sociais, que eu tenho a fraude contra credores e a simulação. E a gente estudou que fraude contra credores é quando um credor, tá? Quando eu tenho o credor, quando eu tenho o credor e eu tenho um credor quirografário com um devedor de créditos, de títulos de crédito. E esse credor, então, quirografário, tá? Ele precisa receber o crédito desse devedor. E o que esse devedor faz? Ele transfere de forma gratuita para outra, ele transfere de forma onerosa para outra, ele faz, lembra, a remissão da dívida, que é a remissão lá do pecado, ou seja, perdoa a dívida de outro para não receber o crédito, para não ter que pagar.
ou ele faz o pagamento de dívida que ainda nem se venceu. Então, veja, vamos supor que eu, Dani, tá? Estou devendo, nesse mesmo exemplo, então, a Larissa, mas eu devo também a Luana. Eu estou devendo também a Luana. E a minha dívida para com a Luana vence daqui a um mês, tá? Ou melhor, a minha dívida com a Luana venceu hoje. Então, para que eu não pague a Luana, o que eu faço? Eu renuncio à prescrição e pago a Larissa. Então, quando eu renunciei à prescrição para pagar a Larissa, para que eu não tivesse que pagar a Luana, isso é fraude contra credores. Então, a Luana poderá ajuizar uma ação anulatória, mas que de fraude contra credores é uma ação específica, pauliana ou revocatória, no prazo decadencial de 4 anos, para anular esse ato meu, que foi o pagamento que eu fiz com a Larissa. Conseguiram entender, meninas, a renúncia da prescrição? Sim? Então, veja, o pagamento de dívida prescrita constitui exemplo emblemático da renúncia tácita à prescrição consumada. Nessa situação, aquele que tem o direito de se beneficiar com o instituto prescritivo, que é o devedor. Eu me beneficio, porque quando prescreveu, eu me beneficiei. Por quê? Porque eu não tenho que mais pagar. Ao invés disso, em vez de eu me beneficiar, eu opto em pagar. Eu posso fazer isso? Posso. A renúncia da prescrição está lá no artigo 191. É permitido por lei. Eu posso, sim, abrir mão da prescrição, renunciar à prescrição, abdicar da prescrição e pagar a Larissa. Mas desde que eu não prejudique o quê? Terceiros. Porque se eu prejudicar terceiros, isso pode gerar fraude contra credores. Bom, aí tudo aquilo que nós falamos sobre a nulidade absoluta serve, então, para a prescrição, tá? Se a nulidade absoluta, lembra, era uma norma pública, porque era um defeito muito grave. Qualquer um poderia ajuizar a ação declaratória, bem como até mesmo o Ministério Público e o juiz de próprio ofício. Nós vimos isso na nossa última aula sobre nulidades, que tinha até 2 quadrinhos, nulidade absoluta e nulidade relativa. Nós vimos que pode ser ajuizado em qualquer tempo, tá? Então, isso acontece a mesma coisa com os prazos prescricionais, porque os atos nulos são imprescritíveis para a corporação. Então, os prazos prescricionais são de norma pública, tá? E significa, então, que a prescrição pode ser alegada em qualquer tempo, quando se é imprescritível, e o próprio juiz pode conhecer de ofício. Dani, aqueles prazos que estão lá no artigo 206, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, e se não tiver prazo, são de 10 anos, eles podem ser alterados pelas partes? Não. São prazos taxativos pelo legislador, tá? Então, significa que a Larissa podia chegar perto de mim, ô Dani, já tem 5 anos, eu já consultei a Camila, minha advogada, vai prescrever. Se der 5 anos, eu não vou poder mais ajuizar a ação contra você. Mas você não tem dinheiro. Será que você faz uma declaração aí para mim? E a gente pode fazer um contrato e a gente aumentar o prazo prescricional para 10 anos? Para 6 anos? Ou para quando você receber, enquanto você não me pagar, não vai prescrever? Não, não pode. Por quê? Porque os prazos prescricionais são taxativos por lei, pelo legislador, e não podem ser alterados pelas partes. Por isso, a prescritibilidade. Ok, meninas? Tudo bem? Bom, a gente entra agora em algo muito importante, final já da nossa aula, mas muito importante, tá? Para que vocês possam entender. O que é isso? Aqui, ó. Quando a gente viu esse slide aqui, eu disse assim, ó. Quais são os requisitos para configurar a prescrição? Um direito subjetivo que foi violado, então nasce para o titular uma pretensão e ele tem que agir dentro de um prazo legal. Porque se ele não age dentro de um prazo legal, se permanece inerte, perda da pretensão, perda de mover aquele ato, tá? Mas
Não pode existir fator neutralizante. Olha, ausência de fator neutralizante. Causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas. Todas as vezes que eu tenho causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas, será fator neutralizante da prescrição. O que isso significa? A prescrição paralisa. Então, todas as vezes que tiver correndo um prazo prescricional, nessa corrida desse prazo prescricional, vocês viram, né, como requisitos de eficácia do negócio jurídico, o termo inicial e termo final. Então, a prescrição nada mais é do que o exercício da minha pretensão dentro de um período de tempo, dentro de um lapso temporal. Que eu tenho o início, dias acor, dias acor, termo inicial, e dias adquem, termo final. Então, nesse período do dia inicial, do dia final, eu preciso agir. Se eu não agir, eu perdi o direito de exercer a minha pretensão, tá? Minha pretensão foi prescrita, então eu não posso mais realizar aquele ato. Meninas, pode acontecer que entre o meu termo inicial e o meu termo final aconteça algumas causas. Quais são elas, Dani? Causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas, que vai paralisar o prazo prescricional. Congela esse prazo prescricional. E o prazo prescricional, ele só vai voltar novamente a ser contado quando essa causa, seja ela impeditiva, suspensiva ou interruptiva, for solucionada. Então, olha só, tá? O artigo 197, 198 e 199 traz para mim as causas impeditivas, suspensivas, tá? Então, ó, as causas impeditivas e suspensivas, vocês vão encontrar no artigo 197 e no 98. Então, o artigo 197 e 198 é específico para as causas impeditivas e suspensivas. Mas o artigo 199, ele traz em separado mais 3 causas impeditivas. Então, onde que eu encontro as causas impeditivas? Artigo 197, 198 e 199. Aonde que eu encontro as causas suspensivas? 197 e 198. Então, Dani, quer dizer que se acontecer aqui, letra A, letra B, C, D, pode ser tanto uma causa impeditiva quanto suspensiva? Pode. Vai depender de quê? De quando ela vai ser realizada. Então, antes da gente ir nas causas, deixa eu contar para vocês como que acontece isso, tá? Então, aqui esse quadro. Veja, os impedimentos, então, no artigo 197, 198 e 199, a suspensão no 197 e 198 e as causas interruptivas no 202, que daqui a pouco a gente vai ver, tá? Então, eu disse para vocês o seguinte, eu tenho um prazo prescricional, que vai ser de 1, vai ser de 2, vai ser de 3, vai ser de 4, vai ser de 5 ou de 10 anos, se a lei não trouxe a ação ali dentro de 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Pode acontecer situações que, quando começará a contagem do prazo, aconteça uma causa que impede a contagem do prazo, que suspende a contagem do prazo ou que interrompe a contagem do prazo. Então, as causas de impedimento impedem o início da contagem. As causas suspensivas suspendem a contagem do prazo. E as causas interruptivas interrompem a contagem do prazo. Então, o que significa isso? Tá? Então, olha só. A Larissa, então, deve ajuizar uma ação de cobrança contra mim, tá? Porque eu a devo. Ela já procurou a Camila, já sabe que tem o prazo de 5 anos para fazer uso dessa pretensão dela. Só que, olha só, a dívida vai vencer, hoje é que dia? Hoje são 12, né? A dívida vai vencer amanhã, 13 de maio. Só que a Larissa já procurou a Camila, porque sabe que eu não vou pagar. Porque nós estamos no meio de pandemia, ela sabe que eu não estou recebendo, eu não estou trabalhando, eu estou com o escritório todo sem trabalhar, minhas despesas
aumentaram, né? E eu sem trabalhar direito, enfim, não estou ganhando dinheiro. E aí, meninas, ela já comunicando comigo por diversas vezes, verifica que eu não vou realizar esse pagamento, ela se adianta. Ó, não surgiu para ela nem o direito subjetivo ainda. Vocês concordam comigo? Porque o direito subjetivo só vai surgir para ela amanhã, quando eu não pagá-la. Então, surge para ela o direito subjetivo dia 14, né? Dia 13, surge para ela dia 14, porque a dívida vence amanhã. Somente diante do não pagamento que a dívida se torna vencida. E aí surge para ela o direito subjetivo, tá? Mas ela sabe que eu não vou pagar, então por isso que ela já foi atrás, tá? Só que eu, professora Daniela, eu trabalho para as Forças Armadas. Ou eu sou uma servidora pública e, em serviço do meu país, em serviço da minha pátria, eu tive que me ausentar do Brasil. E eu tive que, por exemplo, eu sou uma dentista, tá? Eu sou uma dentista e sou concursada pela Polícia Militar. E aí, então, eu fui mandada para fora do meu país para ajudar a combater o coronavírus em um outro país. Enfim, eu estou a serviço do meu país, estou fora do meu país enquanto servidora pública. E eu viajei, tá? Na data de domingo, dia 10 de maio. Então, percebam, vocês vão ver que isso é uma causa impeditiva. Então, olha só, o prazo de 5 anos ia começar a correr a partir de que dia? A partir do dia 13, que a dívida se tornou o quê? Vencida e não paga. Só que eu, dia 10, já fui embora. E aí vocês vão ver que, como exemplo, quando o servidor público está ausente do país a serviço, é uma causa impeditiva. Então, veja, significa que se eu estivesse aqui, o prazo começaria a contar a partir de amanhã, dia 3, com o não pagamento, tá? Mas como eu viajei dia 10, olha aí, o prazo nem sequer vai poder começar a ser contado. Por que que ele não vai começar a ser contado? Porque aconteceu uma causa impeditiva que impede o início da contagem do prazo. Ô, Dani, quando que vai começar a contar? Não sei, quando eu voltar. Pode ser que eu fique lá 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. O prazo prescricional só vai voltar à contagem inicial, porque ele nem começou, quando eu retornar. Então eu voltei daqui 8 anos. Então, quando eu retornar, a Larissa, então, começa para ela a contagem do prazo de 5 anos. Então, veja, uma das causas impeditivas que encontra no 197, 198 ou 199 impede o início da contagem do prazo, tá? Então, a causa impeditiva, ela acontece antes da contagem. Então, por isso a gente nem começa a contagem. Mas, vamos supor, tá? Que essa ação, que a data do vencimento é amanhã, dia 13 de maio, tá? Dia 13 de maio, a Larissa já começou a me cobrar, eu não paguei. E aí, projetando isso para o futuro, vamos supor que agora nós já estejamos lá em maio de 2021. E em maio de 2021, a serviço do meu país, eu tive que fazer uma pesquisa na Europa, uma pesquisa nos Estados Unidos. Então, veja só, já havia se passado quantos anos que estava correndo o prazo prescricional? Então, o prazo prescricional é de 5 anos. Começou a contar, seria começar a contar a partir de amanhã. Eu disse que já está em maio de 2021, já temos um ano. Em maio de 2021, naquela data, eu vou para fora. Então, o que aconteceu? Essa causa suspensiva suspende a contagem do prazo. Então, suspende. Aí, minhas meninas, eu fico lá 3 anos e eu retorno. Quando eu retornei, a causa suspensiva foi solucionada. Então, nós vamos começar a contagem do prazo de novo? Vamos, vamos. Mas como que a gente vai contar o prazo? Lembra que já tinha passado um ano? Tá? Então, esse prazo de um ano é contado. Aí, agora, como o prazo prescricional são de 5, a Larissa tem mais quantos anos para propor a ação contra mim? Mais 4. Então, na suspensão, a causa suspensiva,
tá? Ela acontece no meio da contagem do prazo, diferente da impeditiva. A causa impeditiva inicia antes da própria contagem. A causa suspensiva, o prazo já iniciou a contagem. E aí vem a causa suspensiva no meio da contagem do prazo, que vai suspender esse prazo. Quando retirou essa causa suspensiva, eu vou voltar a contar. Mas eu volto a contar contando aquele prazo que já aconteceu anteriormente. Então, se eu tinha 1 ano, agora eu só tenho mais 4 anos para propor a ação, tá? E a causa interruptiva, que está no 202? As causas interruptivas, elas também acontecem durante a contagem do prazo. Então, já iniciou a contagem do prazo. Aí veio uma causa do 202, uma causa interruptiva, que interrompe a contagem. Interrompeu, paralisou. Parou de contar. Tá? Parou de contar. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Parou de contar. Apesar de eu ir para o estrangeiro, não é causa interruptiva, mas é só para vocês entenderem o raciocínio da contagem de prazo. Então, eu fui, já tinha 1 ano, tá? Fiquei lá 3 anos. Quando eu voltei, retirou a causa interruptiva. Então, nós vamos começar a contar o prazo prescricional de novo, Dani? Vamos. E aí, eu aproveito o prazo de 1 ano? Não aproveito. Eu vou começar do zero. A Larissa vai ter o prazo mais de 5 anos. Então, olha, a causa impeditiva vem antes da contagem do prazo. Teve a causa impeditiva, impede a contagem do prazo. Quando soluciona, retira essa causa e aí inicia a contagem, porque não tinha feito a contagem anterior. Suspensão e interrupção acontece no meio da contagem. Aconteceu uma causa suspensiva ou interruptiva, paralisou, cessou a contagem de prazo, tá? Ou suspende o prazo ou interrompe o prazo. Solucionou essas causas? Retira essas causas e vamos voltar a contar. Como que nós vamos voltar a contar o prazo? Se é causa suspensiva, conta-se o prazo anterior. Se é interruptiva, não conta o prazo anterior e inicia-se o prazo de novo. A interrupção, ela só pode acontecer uma vez, tá? Ela não pode acontecer, ela só acontece uma única vez. Isso é importante falar para vocês. Meninas, antes de eu ir para os exemplos agora de cada causa, vocês entenderam como que se faz a contagem do prazo, se porventura surgir esse fator neutralizante que paralisa a contagem do prazo, que é uma causa impeditiva, que é uma causa suspensiva ou que é uma causa interruptiva? Porque isso é o mais importante. Se tiver tudo ok, agora a gente vai para os exemplos. Se não tiver ok, eu repito para vocês. Tudo bem? Então, ótimo. Então, olha só, tá? Como eu disse a vocês, as causas impeditivas encontram-se no artigo 197, 198, perdão, e no 199 do Código Civil, tá? Então, olha lá. Quais são as causas impeditivas e suspensivas? Então, veja, não vai correr prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Então, exemplo. Vamos supor que a Gabi, tá, esteja noiva. A Gabi esteja noiva e tá com o casamento marcado para daqui a 1 mês, tá bem? E o noivo da Gabi está devendo a Gabi. A dívida já se venceu, ele já está devendo. Tem 2 anos que ele está devendo a Gabi e não paga. E a Gabi falou assim para ele, ó, fulano, eu vou casar com você, mas para a gente casar, me paga essa dívida que você está me devendo, porque eu até preciso para que eu possa comprar um vestido de noiva, fazer uma festinha, tá? Então, veja. Essa ação de cobrança, a Gabi terá o prazo de 5 anos para poder cobrar do noivo. Já se passaram 2. A Gabi tem mais quantos anos? 3. Só que agora, o que acontece? A Gabi casou. Entre os cônjuges na constância da sociedade, pode ser uma causa impeditiva ou suspensiva, e isso paralisa a prescrição. Então, nesse exemplo que eu dei, a Gabi, ela casou e a contagem do prazo prescricional já tinha iniciado.
Já tinha 2 anos que a dívida estava vencida. Então, 2 anos já. É uma causa impeditiva ou é uma causa suspensiva o casamento dela? Suspensiva, porque causa suspensiva é aquela que suspende o prazo na contagem. Então, agora, a Gabi casou. O que vai acontecer? Não prescreve mais. A Gabi agora não precisa ficar lá assim, não, ele não me pagou, ele não me pagou, ele não me pagou, eu vou ter que ajudar com ele, tem só mais 3 anos. E pode esquecer, Gabi, ele não precisa te pagar mais, não. Pode esquecer, porque você pode ficar casado com ele 10 anos, 15 anos, Gabi, 20 anos, tá? E quando você, se porventura vier a divorciar, você poderá ajuizar essa ação de cobrança. Por quê, Gabi? Porque era uma causa suspensiva que os cônjuges, na constância da sociedade, não vai correr prazo prescricional. Quando do seu divórcio, então retira a causa que suspendia e o prazo vai voltar a correr. E aí a gente vai aproveitar os 2 anos. Então, a partir do divórcio, você terá mais quanto de prazo para ajuizar essa ação contra ele? Mais 3 anos. Conseguiu entender, meninos? Tá? Se a Gabi casa com ele e durante o casamento, a depender, então a Gabi casou no regime total de bens, que o que é dela é dela, o que é dele é dele. No regime total de bens, a gente tem 2 massas patrimoniais, elas não se confundem. O que é da Gabi, o que é dele. Só que ele não tem nada. E ele começou a fazer um monte de dívida. A Gabi, para não ver ele endividado nos bancos, fazendo financiamentos, a Gabi emprestou para ele. Me falou, olha, é emprestado, você tem que me pagar em tal data, tá? Então, perceba. Então a Gabi marcou para que ele viesse a pagar todas as dívidas até o final de dezembro desse ano. Então, veja, tá? Como que a gente vai contar isso? É um prazo, é uma causa impeditiva ou suspensiva? Impeditiva, veja. A Gabi estava casada, depois contraiu a dívida. Então, foi uma causa impeditiva que não permitiu nem mesmo que o prazo prescricional fosse o quê? Iniciado. A causa impeditiva, ela vem antes, tá? Então, perceba que, porventura, quando a Gabi divorciar, a causa impeditiva se retira, ela poderá mover a ação e nós vamos começar a contagem do prazo. E aí, a contagem do prazo da causa impeditiva, você sabe que vai iniciar, porque ele nem sequer tinha iniciado, porque a causa impeditiva aconteceu antes do próprio início da contagem do prazo. Aí eu acho que fica até mais claro depois que a gente exemplifica, né? Então, da mesma forma que, ó, entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, você já sabe, eu já disse para você sobre o poder familiar. Poder familiar são os pais que exercem de forma exclusiva em relação aos filhos menores. Então, dentro do poder familiar, se o pai, o avô, né? Perdão, avô não pode exercer poder familiar, me desculpe, é atributo exclusivo dos pais. Então, se os pais e os filhos têm que realizar alguma ação entre eles, tá? Isso pode ser uma causa impeditiva, se acontecer antes da contagem do prazo daquela ação, que vai ser interposta, ou pode ser suspensivo, tá? A depender, então, da situação. Do mesmo jeito, olha, entre tutelados e curatelados, vocês viram que eu tenho um prazo prescricional de 4 anos, que está lá no 206, entre tutelado e curatelados, tá? Pode haver uma causa impeditiva e pode haver a causa o quê? Suspensiva, tá? Olha aqui, contra os incapazes, que trata o artigo 3º. Artigo 3º do Código Civil, absolutamente incapaz. Então, contra os absolutamente incapazes, não corre prazo que prescricional. Então, vamos voltar lá. Vamos supor, então, que um absolutamente incapaz, ele tenha feito um negócio jurídico sem a devida representação. Então, se ele fez um negócio jurídico sem a devida representação, ele absolutamente, o negócio jurídico vai ser nulo. Nulo. Nulo significa que a nulidade absoluta não corre prescrição. É uma ação imprescritível. Imprescritibilidade. Então, vamos supor que quem comprou da Larissa agora foi um absolutamente incapaz, tá? Então, perceba, ele tem 16 anos. É um fato
impeditivo, que faz com que a Larissa não venha cobrar dele agora, tá? Mas quando ele adquirir a maioridade civil, ela poderá cobrar, tá? E o prazo vai iniciar. E aqui nem sequer há que se falar em prazo, porque contra os absolutamente incapazes, o prazo é imprescritível, não há prazo. Olha aí o exemplo que eu disse para vocês. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados e municípios. Tá? Então, foi o próprio exemplo que eu utilizei com a Larissa. Contra aqueles que se acharem servindo forças armadas em tempo de guerra. Tá? Então, da mesma forma. Então, essas são as causas impeditivas e suspensivas. Dani, mais uma vez, como que eu sei se ela é impeditiva ou se ela é suspensiva? Vai depender. Se ela aconteceu antes da contagem do prazo prescricional, ela é impeditiva. Se ela acontecer durante a contagem do prazo prescricional e suspender o prazo prescricional, é causa suspensiva. Então, todas elas aqui são impeditivas ou suspensivas. Vai depender de quando elas acontecerem. Foi antes do início da contagem do prazo prescricional? Foi. É impeditivo. Então, quando eu retirar a causa, eu começo a contagem do início. Aconteceu alguma dessas situações aqui, mas o prazo prescricional já estava acontecendo? Já. Então, é causa suspensiva. Na hora que solucionou a causa suspensiva, começa a contagem novamente. De onde? De onde que nós paramos, ou seja, aproveitando o tempo passado. Bom, além das causas impeditivas estar no 197 e 98, o 99 traz 3 causas específicas de causas impeditivas e também que não é suspensivas. Olha aqui, que bacana, vocês já estudaram isso aqui. Se pende condição suspensiva, é uma causa impeditiva e não vai correr o quê? Prescrição. Então, vocês viram, condição suspensiva remete-se, artigo 121 do Código Civil, a um evento futuro e incerto. Deixo para Mariana, filha única de Maria, todos os meus bens, se realizar o curso de direito. Então, perceba, você sabe que desde que não haja o cumprimento da condição suspensiva, a Mariana não terá o próprio direito. Então, se ela não realizou o direito ainda, não corre prescrição. Tá? Então, enquanto ela está lá sem saber se faz medicina, se está fazendo medicina, se está fazendo administração, ninguém ali poderá ajuizar uma ação para que ela perca o direito de receber aquela herança. Por quê? Porque não corre prescrição. É uma causa impeditiva. Está parado. Por que está parado? Porque mesmo que ela está fazendo medicina hoje, ela pode vir a fazer direito num futuro incerto. Então, pendendo condição suspensiva, é uma causa exclusivamente impeditiva e que, se ela acontece, nesse momento não vai correr prescrição. Nesse momento vai ficar o quê? Paralisado. Não estando vencido o prazo, tá? Então, veja, se eu estava devendo a Larissa ainda, né? Eu disse que o pagamento é amanhã, dia 13. Eu posso, até às 11h59 de manhã, se não tiver marcado prazo, pagá-la. Então, até então, é uma causa impeditiva, não está correndo prazo prescricional. Né? O prazo prescricional ele só vai começar a contar, como eu já disse a vocês, depois da dívida vencida. E quando está pendendo a ação de evicção. Isso aqui vocês não preocupam. A ação de evicção é uma ação lá do direito de propriedade. É a perda da propriedade por sentença judicial. Então, vocês vão aprender isso aqui com o professor maior do que eu, que há uma possibilidade do titular da propriedade perder a propriedade por sentença judicial. Então, é quando vocês forem estudar direitos reais, ou direito das coisas, posse e propriedade, existe essa espécie de ação chamada ação de evicção. Mas vocês não preocupem, vocês vão estudar ela lá. Vocês só precisam saber que quando está acontecendo essa ação, é uma causa impeditiva e que, se está acontecendo essa ação, o prazo ele vai paralisar até que essa ação aqui, então, seja o quê? Resolvida. Meninas, tudo bem até aí?
Deu para vocês entenderem as causas impeditivas e as causas suspensivas? Ou querem que eu repita alguma delas? Tudo bem? Bom, então, as causas de interrupção. Eu já vou dar uma dica para vocês. As causas interruptivas, todas as vezes que falar de devedor, que vocês lembrarem de direito comercial, que vocês lembrarem de direito empresarial, são causas de interrupção. Então, olha lá. Quando que vai acontecer a causa de interrupção que vai paralisar a contagem do prazo prescricional? Quando houver o despacho do juiz, mesmo que o juiz é incompetente. Juiz incompetente é quando a ação é ajuizada no juiz que não corresponderia para dar a sentença daquele processo. Tá? Então, por exemplo, aqui em Divinópolis tem vara de famílias. O advogado veio protocolar uma ação aqui, protocolizar, e não sabia que tinha direito de famílias. E protocolou na primeira vara civil. Então, o juiz da primeira vara civil, ele é incompetente para julgar aquela ação de divórcio, porque ela deveria estar correndo na vara específica e especializada do direito das famílias, vara de famílias, tá? Então, se houver um despacho do juiz, mesmo que seja incompetente, que ele não poderia estar falando naquele processo, mas ele está, que ordena a citação do réu, então você sabe que a citação do réu é o momento que é a comunicação que o Poder Judiciário tem com o réu para que ele venha aos autos do processo para trazer a sua resposta à parte autora. Então, mesmo que seja para um juiz, tá, que seja incompetente, que mandou citar o réu para que ele possa, no prazo e na lei processual, apresentar a sua contestação. Então, se eu tenho uma ação que está acontecendo, que está correndo, e esse juiz despachou para ordenar o réu a fazer alguma coisa naquele momento, tá? Mesmo que ele seja incompetente, vai acontecer uma causa de interrupção e o prazo, então, prescricional vai parar a contagem, tá? Por quê? Porque ele não poderia, não seria ele que deveria fazer isso, tá certo? Protesto, olha, protesto nas condições acima e protesto cambial. O que é o protesto? Então, o protesto, todas as vezes que há uma dívida, que há um devedor e um credor, pela lei processual e pela lei extrajudicial, o credor, ele deve realizar o protesto do devedor, tá? Então, ele se dirige ao cartório de protesto, dá o nome do devedor, bem como a dívida. O cartório extrajudicial, ele tem um prazo de 3 dias para notificar, ele tem um prazo para que ele possa notificar o devedor, para que ele possa, em 3 dias, pagar ou justificar o não pagamento. Então, se esse protesto acontece de forma extrajudicial, ou se ele acontece na justiça, até mesmo através de um juiz incompetente, o protesto, ele é uma causa de interrupção. Então, enquanto está acontecendo o protesto, o que vai acontecer? A ação está paralisada. Paralisou a ação. O prazo prescricional não está o quê? Correndo. Quando resolveu o protesto, se o fulano pagou, ótimo. Se não pagou, ele justificou. O prazo prescricional começa novamente a contagem. Começa a contagem a partir de onde, Dani? Desde o início. A gente não aproveita o prazo passado. Lembra disso? Por isso é que a interrupção só pode acontecer uma vez dentro do processo. Olha lá. Pela apresentação do título de crédito em juízo, de inventário ou concurso de credores. Então, uma pessoa falece, tá? E ajuiza-se a ação de inventário para que os herdeiros possam receber a herança. Só que aí tem um credor desse autor da herança, daquele que veio a óbito. E esse credor, ele vem nos autos de inventário com o seu título de crédito apresentando ele. Então, veja, quando ele faz isso, vai interromper aquela ação de inventário. Por que vai interromper? Porque primeiro vai ter que verificar, então, se o crédito dele é válido, se a dívida era vencida, se tem dinheiro para pagar ele. E somente depois de pagar as dívidas, é o que sobra é que vai pagar quem? Os herdeiros, que os herdeiros irão receber. Então, perceba que nesse momento de uma ação de inventário, se um devedor traz, anexa aos autos do processo, um título de crédito para recebimento, aconteceu, olha só, causa de interrupção.
o prazo da contagem prescricional já estava sendo contado. Aí ele apresentou, foi algo que aconteceu no meio, então paralisou o prazo prescricional. Quando houver o recebimento do crédito, retirou a causa de interrupção e o prazo prescricional vai iniciar do zero, tá? A contagem vai iniciar porque a gente não aproveita. Por qualquer ato judicial que constitui em mora o devedor. Constituir em mora significa ele está devendo, não tem como pagar. Então, o juiz pode decretar algum devedor em mora. Todas as vezes que o juiz decreta um devedor em uma ação de execução ou de cobrança em mora, é uma causa de interrupção que paralisa o processo. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do devedor. Então, veja, qualquer ato. Então, se o devedor realiza, então, uma notificação, tá? Reconhecendo o seu direito de que ele não é o devedor que está dizendo que ele é, porque está dizendo, a Larissa disse que eu devia 5 mil, eu até devia, mas eu não devo 5, eu devo 2.500 porque eu já paguei 2. Então, eu faço uma notificação extrajudicial, tá? Para comprovar a Larissa e ao Poder Judiciário de que eu não devia 5, mas que eu devia 2.500. Então, percebam, Dani, é difícil a gente saber essas causas, tá? Essas causas, geralmente, elas não são cobradas em provas sem consultas, mas elas são cobradas em provas com consulta. Mas, o que eu tenho para dizer para que vocês já possam guardar? Causas de interrupção, veja, é tudo aquilo que está falando de cobrança. Ó, título de crédito no inventário, gente para receber crédito. Ó, mora, eu tenho que ter devedor. Então, tudo tem cobrança. Sempre vocês vão encontrar uma palavrinha, ou devedor, ou credor, ou título de crédito. Aí já vai pela estratégia, é causa de interrupção. Bom, as causas suspensivas e impeditivas são as mesmas. E nada fala de devedor, credor ou título de crédito. Olha lá, cônjuge, ascendente, tutela, incapazes. Tá vendo? Fala da parte geral. E você sabe que vocês têm mais 3 causas específicas impeditivas. Então, o que eu quero que vocês guardem? Memorizem, porque você sabe que eu não gosto de decoreba. Dani, as causas impeditivas, sempre que me trouxer a noção de que está falando de devedor, credor, título de crédito, eu posso, então, ir para o raciocínio de causa interruptiva. Posso. As causas impeditivas, eu sei que são as mesmas da causa suspensivas, mas eu tenho 3 causas impeditivas que não podem ser suspensivas, porque elas são exclusivamente impeditivas. Então, eu já sei, tá? Eu vou lembrar do negócio jurídico. Condição suspensiva, a dívida ainda não vencida e aí a evicção que eu ainda vou estudar com o professor Medoqueu. O resto que for cobrar de vocês são causas impeditivas e suspensivas. O que sobrou vai ser causa impeditiva e suspensiva. Então, vocês guardem as 3 causas que só podem ser impeditivas, vocês guardem as hipóteses das causas interruptivas. E, por exclusão, o que não estiver na interruptiva. O que não for essas 3 causas impeditivas, vai ser as causas impeditivas ou suspensivas. Então, turma, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre prescrição. Então, vamos lá. Resumão. Prescrição é a perda da pretensão, uma vez que o direito subjetivo da parte foi violado. Então, nasce para ela pretensão. E ela precisa realizar essa pretensão em um tempo determinado pelo legislador. Se ela não faz isso no tempo determinado pelo legislador, significa que a sua pretensão prescreveu, significa que ela não poderá mais agir. Quais são esses prazos? Encontra-se no artigo 205 e 206 do Código Civil. De 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5. Se não estiver dentro desse prazo, nós vamos para o prazo residual, que será o de 10 anos. O prazo prescricional, ele sempre vai correr, desde que não aconteça uma causa impeditiva, que impede a contagem, uma causa suspensiva, que suspende a contagem, e uma causa impeditiva, que impede
a contagem, tá? Lembrando que a causa impeditiva e suspensiva encontra-se no artigo 197, 198 e 199, que as causas impeditivas e suspensivas no artigo 197 e 198, e mais 3 causas exclusivamente impeditivas no 199. E as causas interruptivas encontram-se no artigo 202. O mais importante é vocês saberem fazer a contagem. Então, a causa impeditiva, que impede o início da contagem do prazo, ela acontece antes mesmo de iniciar. Então, por isso, ela impede. Quando há a solução daquela causa impeditiva, inicia-se o prazo, inicia-se a contagem. As causas suspensivas e interruptivas, elas já acontecem durante a tramitação da ação. Então, elas vão paralisar, vai parar de correr o prazo prescricional, porque houve a suspensão do prazo ou porque houve a interrupção do prazo. Quando essa causa suspensiva ou interruptiva forem retiradas, forem solucionadas, os prazos irão continuar a correr. De que forma, Dani? Se é suspensiva, vai começar a correr de onde parou, porque aproveita o prazo anterior. Se é interruptiva, começa a contagem lá do zero, porque não se aproveita o prazo anterior. Então, isso, queridas meninas, é o que eu tinha para falar para vocês sobre prescrição. Alguma dúvida que vocês queiram me perguntar?